Uma fonte de 1020 Hz posicionada na boca de um tubo de ensaio vazio provoca ressonância no harmônico fundamental. Sabendo que o volume do tubo é de 100 ml e que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, determine o intervalo que contém o raio R do tubo, em centímetros. Dados: considere o tubo cilíndrico e π igual a 3. Bom, pessoal, um tubo de ensaio cilíndrico teria mais ou menos esse formato. Quando o exercício fala que ele provoca uma ressonância no harmônico fundamental, o que ele está querendo dizer é mais ou menos isso aqui, ó. É que dentro do tubo, se você olhar como se fosse uma onda de deslocamento, onde as partículas de ar têm um amplo deslocamento na boca do tubo e um deslocamento mínimo na parte de trás do tubo, onde é fechada, né? Nós teríamos essa figura aqui no harmônico fundamental. Vamos lembrar o seguinte, aqui eu tenho uma onda mais ou menos desenhada com os meus recursos, tá? Uma onda inteira, ela é composta por uma crista, né, inteira, então isso aqui seria uma representação de uma crista, e um vale inteiro. Então, isso aqui compõe um comprimento de onda lambda. Mas o que nós temos visto aqui nesse tubo de ensaio não é nem uma onda inteira, não é nem metade de uma onda, é um quarto de onda. O que está representado ali seria mais ou menos isso aqui, ó. Só que como é uma onda estacionária, ora ela está para cima, né? Ora ela está para baixo. Então, ora eu tenho esse deslocamento máximo aqui do ar no tubo, e ora eu tenho esse deslocamento máximo aqui. A gente pode até tentar separar isso aí para ficar mais claro, olha só. Então, ora a onda ela vai estar fazendo uma oscilação que eu colori de vermelho, e outra hora ela vai estar fazendo uma oscilação azul. Então, ela fica oscilando para um lado, depois para o outro, para um lado, para o outro. É como se fosse o deslocamento máximo do ar. Ora o deslocamento máximo do ar está para um lado, ora ele está para o outro. Ora é máximo, ora é mínimo. Tá bom? Então, o que a gente tem aqui dentro do tubo não é nem metade de uma onda, né? Porque aqui a gente teria metade de um comprimento de onda, e aqui o que a gente tem é um quarto de comprimento de onda. Então, eu tenho um quarto de comprimento de onda dentro de um tubo de comprimento L. Vamos escrever isso aqui, ó. Um quarto de comprimento de onda dentro de um tubo de comprimento L. Ok? Então, o comprimento de onda dessa onda teria um comprimento que é 4 vezes o tamanho do tubo. Beleza, mas o que eu faço com o comprimento de onda? Nada. Tá? Vamos lembrar que da equação fundamental da ondulatória, velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Então, se eu isolar o comprimento de onda aqui passando a frequência para o lado de cá, eu vou ter velocidade dividido pela frequência é igual ao comprimento de onda, ok? Então, o comprimento de onda é igual a 4L, e ele é igual a V sobre F. Então, eu posso falar que a velocidade dividido pela frequência é igual a 4 vezes o comprimento do tubo. Bom, agora a gente consegue calcular, por exemplo, o comprimento desse tubo, não consegue? Porque a velocidade é de 340 metros por segundo, e a frequência é de 1020 Hz. Então, 340 dividido por 1020 é igual a 4 vezes L. Ok? Então, vamos multiplicar cruzado, né? Vamos fazer essa multiplicação aqui. Então, 4 vezes 1020 é 4.080 L, é igual a 340. Então, o comprimento do tubo vai ser igual a 340 dividido por 4.080. Fazendo essa divisão aqui, corta um zero de cima, um zero de baixo, né? A gente faz 34 dividido por 408. Trinta e quatro dividido por 408 é 0,083333. Então, nós vamos colocar aqui como se fosse 0,083333.
0,083 metros. Seria um tubo de aproximadamente 8 centímetros de tamanho, né? Por aí. Mas, Abud, o que eu faço com isso? Bom, vamos lembrar o seguinte. Quando eu quero calcular o volume de um cilindro, eu faço a seguinte conta. Eu faço a área da base. Então, vamos pegar aqui como se fosse a base. Ó. A área da base depende do raio, né? A área da base vezes o comprimento do cilindro. Então, se eu calcular essa área aqui, vou chamar essa área aqui ó, de área A, e multiplicar pelo comprimento do tubo, eu vou ter o volume. Então, o volume é igual à área da base vezes a altura. Só que a área da base é a área de um círculo, é um cilindro. A área da base é πr² vezes a altura. Só que a altura aqui também né, é o comprimento do tubo, então eu vou chamar de L. Bom, o volume do tubo está aqui, 100 ml. Exercício de física sempre quer complicar, né? Custei calcular o comprimento do tubo, agora o volume eu vou ter que trocar de unidade. Então, vou fazer aqui, ó, 100 ml é a mesma coisa né, que 0,1 litros. Não é isso? Porque 1 litro são 1.000 ml. E 1 litro é igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Aqui está em metros, então eu vou ter que colocar um volume em metro cúbico. Ou seja, 100 ml é igual a 0,1 litros. Então, o volume desse tubo de ensaio em litros é de 0,1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Porque 1 litro é 10 a menos 3, então 0,1 litros vai ser 0,1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, ok? Se eu andar com a vírgula para a direita, eu fico com 1 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos, e esse é o volume relativo aos 100 ml que o exercício me deu. Bom, vamos lá, então. O volume ele é de 1 vezes 10 a menos 4. Isso é igual ao π, que é 3. O exercício mandou utilizar 3, né? Π vezes r ao quadrado vezes o comprimento do tubo, que é 0,083. Então, vai ficar 1 vezes 10 a menos 4 é igual a 3 vezes 0,083 é 0,249 vezes r ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. Ok? Então, esse termo aqui ó, vai passar dividindo. Vai ficar 1 vezes 10 a menos 4 dividido por 0,249 é igual ao raio ao quadrado. Raio ao quadrado. Ok? Então, deixa eu abrir um espaçozinho aqui para a gente gente possa completar essa continha aí. Então, vamos lá, abrindo espaço, diminuindo, movimentando, abrindo espaço. Bom, então vou fazer essa continha aqui, ó. Vocês estão vendo que isso aqui é quase 0,25? É, né? Bom, ele está pedindo um intervalo, então o que eu vou fazer? Vou continuar a conta aqui, ó. Eu só vou espelhar a equação. R ao quadrado é igual a 1 vezes 10 a menos 4 dividido por 0,25. Gente, essa aproximação não vai mudar quase nada a nossa resposta. Dividir por 0,25 e multiplicar por 4 é a mesma coisa. Então, 1 dividido por 0,25 é a mesma coisa que 1 vezes 4, que é 4. 4 vezes 10 a menos 4. Ok? Ou seja, o r ao quadrado é igual a 4 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Então, o r ele vai ser a raiz quadrada, ficou torto, né? Feio. A raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 4. Então, o r vai ser 2 vezes 10 a menos 2 metros. Ora, Bud,
Isso é o quê? Porque está pedindo em centímetros. O R, então, é equivalente a 2 centímetros, aproximadamente, porque o π não é exato, né? A gente fez uma aproximaçãozinha, então o R vale 2. Ele está entre 1,3 e 1,5? Não. Ele está entre 1,6 e 1,8? Não. Ele está entre 1,9 e 2,1, alternativa C. Muito obrigado e até a próxima.